Há dois modos de fazer o balanço dos 2 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro. O primeiro é tomar a sua agenda pública, sobretudo na área econômica, e verificar se foi implantada ou não. O resultado será pífio. O segundo jeito é analisar a agenda bolsonariana camuflada, mas nem tanto, visando a demolição de várias conquistas civilizacionais obtidas no Brasil, o seu principal propósito. Nesse aspecto, infelizmente, o governo vem coletando vários sucessos, sabotando políticas para o meio ambiente, tratando a educação com descaso, demonstrando desdém com a saúde da população e usando instituições do Estado para defender interesses familiares. Comecemos pela agenda pública. Primeiro, privatizações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que iria faturar R$ 1 trilhão vendendo estatais. Até agora, nada ou pouquíssimo foi encaminhado. Ainda bem, né? Pois o mercado está de olho em empresas como Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A propósito, o governo criou uma nova estatal, a Nave Brasil. Segundo, isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Medida importante e justa, convenhamos, da qual o presidente, quando candidato, falou muito. Depois, calou-se o eleito. Terceiro, corrupção. O carro-chefe da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. O candidato era contra tudo isso que aí está, prometendo uma nova política. Expressão, aliás, hoje proibida nas hortes bolsonarianas. Agora, instituições do Estado, como a ABIN, são usadas na tentativa de salvar o senador Flávio Bolsonaro de acusações de rachadinha e de organização criminosa. Carlos Bolsonaro, vereador no Rio, também pode responder pela prática de ficar com parte do salário de seus funcionários. Eduardo, deputado federal por São Paulo, está enrolado na CPI das fake news. Os 3 filhos do presidente e a ex-esposa tinham a estranha preferência de comprar imóveis com dinheiro vivo. O outro filho, o mais jovem, recebeu benefícios de uma empresa que presta serviço ao governo federal. O operador da rachadinha de Fabrício Queiroz depositou R$ 89 na conta da primeira-dama. E o vilipendiado Centrão foi promovido a amigo de infância, a troco de cargos, claro. Mas nada disso significa corrupção para os fanáticos de Bolsonaro. E o PT? Eles perguntam, como se isso fosse passe livre a permitir despautérios do mito e de seu séquito familiar. Quarto, inflação baixa e redução de desemprego. A inflação está pressionada. A cesta básica vem tendo altas sucessivas e o desemprego aumenta. Mais de 14,3%. São 14 milhões de pessoas desempregadas. Outros 6 milhões de desalentados. Um exército de 20 milhões de pessoas que não conseguem trabalho. Quinto, acabar com a reeleição. Agora ele só pensa naquilo. 6, parar com as indicações políticas. Alô, Centrão! 7, Bolsa Família, pagar 13º para beneficiários. Foi só uma vez e tchau. Aumentar o valor do benefício. Não se fala mais nisso. 8º, reduzir para 15 o número de ministérios. São 23 pastas ministeriais. 9, saúde. O Brasil é considerado um dos piores países do mundo no enfrentamento ao novo coronavírus. Em plena pandemia, foram trocados 3 ministros da saúde. O presidente da República é negacionista. Incentiva práticas que levam à contaminação de milhares de pessoas. Além disso,
engajou-se em uma campanha para dificultar a vacinação contra a doença. O resultado está aí, né? 10º, Médicos pelo Brasil. O programa Mais Médicos foi destruído sob a acusação de que os profissionais cubanos eram espiões do país e outras vezes eram escravos do país comunista. Em seu lugar, foi prometido o Médicos pelo Brasil, que só existe no papel. Enquanto isso, várias regiões do país estão sem médicos para atender a população carente. 11º, Educação. A principal atividade do Ministério da Educação foi a troca de ministros. 3 nos 2 anos de gestão. É uma das pastas mais importantes de qualquer governo. No entanto, o Ministério esteve fora, por exemplo, dos debates sobre o Fundeb, a forma mais importante de financiamento da educação básica. Aliás, você saberia dizer o nome do atual ministro da Educação? 12º, Política Externa. O Brasil vem sendo considerado um pária internacionalmente. O próprio chefe da diplomacia brasileira, chanceler Ernesto Araújo, assume essa condição com as seguintes palavras: se a nova política externa do Brasil faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Brilhante, né? O resultado está aí. O país não consegue nem comprar vacina. 13º, renda mínima, implementada por 9 meses durante a pandemia, mais graças ao Congresso do que propriamente ao Executivo. No entanto, mesmo com o contágio em alta, o benefício foi extinto no início deste ano. E por que Bolsonaro não cumpriu e nem vai cumprir a maioria de suas promessas? Desculpa. Porque suas propostas, para serem implementadas, exigem uma governança aberta às negociações com políticos e outros atores sociais. O que o caráter autoritário do presidente recusa-se a aceitar. E essa recusa está em consonância com o projeto de Bolsonaro de destruir a legitimidade e a cultura democráticas. Desculpa. Por isso, ele nomeia ministros aparentemente malucos, ou incompetentes, ou submissos, ou bajuladores, ou tudo isso junto, para áreas delicadas como política externa, direitos humanos, justiça, cultura, meio ambiente, saúde e educação. São esses os que passam a boiada para destruir políticas civilizatórias que o Brasil demorou décadas para construir. Uma das poucas vezes em que Bolsonaro falou a verdade foi em seu discurso em Washington, 3 meses após assumir o cargo. Na ocasião, disse claramente que não era a sua prioridade construir alguma coisa no Brasil, mas destruir o que havia sido feito por governos anteriores. Sigamos em frente com força e fé.